Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre pincel. Diferença entre o pincel macio e o pincel duro. Eu vou passar algumas dicas. Vamos lá. Para começar, eu vou criar uma nova camada. Então aí já vai uma dica. Vai trabalhar com pincel? Trabalha sempre com uma camada à parte. Por quê? Se você trabalhar a mesma camada, não é possível você mover, ou seja, posicionar o seu pincel para um local para o outro, para um canto para o outro. Você não pode girar, redimensionar e até mesmo mudar a cor. Vamos lá. Eu vou criar uma nova camada. Vou na camada, sinalzinho de mais. Se você utiliza a versão abaixo, 2020, é uma folhinha dobrada, mas a função é a mesma. Criar uma nova camada. Vamos lá. Sinalzinho de mais. Criou uma nova camada. É novo no Photoshop? Não tem conhecimento ainda sobre camada? Vou deixar um card que está surgindo no canto de sua tela, onde eu ensino o que são camadas e como usar as camadas, ok? Vamos lá, eu vou renomear camada 1, vou colocar pincel macio. Vou criar mais uma camada, pincel duro. Pincel duro. Vou começar aqui com o pincel duro. Vou na barra de ferramentas e vou selecionar ferramenta pincel. Barra de propriedades. Eu tenho o tamanho, onde eu posso aumentar ou diminuir. Então basta mover o slide para a direita ou para a esquerda. E a dureza. A dureza agora aqui, pessoal, vocês vão prestar atenção na diferença entre um pincel e outro. Eu tenho o pincel macio. A dureza é com 0%. Se eu selecionar agora aqui o pincel duro, a dureza vai ficar com 100%. Essas opções que eu tenho aqui foram os últimos pincéis que foram utilizados. Duro e macio. Então eu posso selecionar aqui, ó, e vai mudando aqui. Pincel macio com pincel duro, ok? Vamos lá. Pincel duro. Aqui. Dureza 100%. Tecla Enter. Vou pressionar aqui o botão do mouse e eu tenho o pincel duro. Vou selecionar a camada do pincel macio. Então, venho na camada, selecionei, barra de propriedade, pois a ferramenta já está ativada. Vamos lá, barra de propriedades e agora eu vou selecionar o pincel macio. Então, notem que a dureza está com 100%, o tamanho 196. Pincel macio, a dureza está com 0%, o tamanho do pincel mesmo. Se eu quiser aumentar, eu posso ou posso diminuir. Mas tem uma diferença do tamanho na hora que você for aplicar entre um e outro. O pincel duro, 196. O macio, ó, notem que ele vai ficar menorzinho. Se eu colocar o pincel duro, ele vai ficar, ó, com o mesmo tamanho. Tecla Enter. Vou aplicar aqui. Dá um clique no botão do mouse e eu tenho o pincel macio. Vou pressionar aqui a tecla V, que é da ferramenta mover, tecla de atalho, ok? Vamos lá. Pincel duro do lado esquerdo e o pincel macio do lado direito. A dica é criar sempre camada separada, onde eu posso mover. Então eu tenho o pincel, vou selecionar aqui o pincel duro na camada, ok? E eu posso mover. Posso posicionar. Se eu criar na mesma camada, não é possível você mover, posicionar. Eu posso redimensionar também, utilizando a transformação livre, tecla de atalho Ctrl T. E eu posso redimensionar, então eu posso aumentar o tamanho aqui do meu pincel. Se for um outro tipo de pincel, eu posso até girar o meu pincel aqui, ó. Então eu posso girar. E eu posso até mesmo mudar a cor. Antes de aplicar o pincel, eu seleciono o quê? Vou nessa caixinha aqui, ó, que é o seletor de cores, e mudo a cor. Mudou a cor, quando eu for aplicar o pincel, já vai estar na cor vermelha. Mas eu estou aqui, ó, na cor preta e eu quero mudar. Como é que faz? Vem na camada, pressiona aqui, tecla Ctrl, vai ativar a seleção. E agora eu vou na barra de ferramentas e seleciono a ferramenta lata de tinta. Dou um clique, desfaço a seleção com Ctrl D, tecla V.
É por isso que, quando for trabalhar com pincel, trabalhar com camadas separadas. Eu fico por aqui e até um próximo vídeo.